Fala galera, boa de treino! Meu nome é Wesley Oliveira, você está no meu canal e no vídeo de hoje a gente vai falar de creatina. Você sabe quanto de resultados a mais realmente ela pode gerar no seu treino? Pensando aí em ganho de massa, perda de gordura, perda de percentual de gordura? Vamos discutir esse assunto aqui no vídeo de hoje. A gente tem um artigo muito interessante para falar sobre isso. Mas antes da aula começar, já deixa o seu like, curte esse vídeo. Também se inscreve no canal. A gente está se aproximando aí dos mil inscritos. Então, ajuda a gente a bater essa meta e alcançar aí o conhecimento da musculação, levar essa mensagem, né, para cada vez mais pessoas. Então, tá aí o artigo na tela, né, que fala aí da suplementação de creatina, né, e mais especificamente dos efeitos adicionais dela no treino de musculação para a parte de composição corporal. Então, o que seria um efeito adicional? Né? Você está treinando musculação, você, obviamente, se estiver fazendo tudo certinho, um bom treino, uma boa alimentação, você espera ter resultados, né? Claro que creatina a gente pensa também em ganho de força, mas aqui nesse artigo a gente vai falar mais da parte ali de composição corporal. Então, com o treino, fazendo tudo certinho, você já espera ter resultados positivos. Então, um efeito adicional da creatina seria, além dos ganhos esperados com o treino, né? Se realmente essa suplementação foi efetiva, essa creatina fazer resultado, além do que você tem de resultado já com treino de ganho, você teria ali um pouco a mais com a creatina. Então vamos ver melhor essa questão. Antes, né, da gente cair aqui para os resultados, para as características principais do estudo, é importante a gente falar alguns detalhes aqui da creatina, né? Então, quais são os mecanismos, né? Por que acredita que a creatina traz resultado, né? Pensando aí em ganho de força e massa muscular. Lembrando que ela também tem alguns outros efeitos positivos para a saúde, tá? Não é só essa questão de massa e força muscular. O primeiro é o acúmulo de água dentro do músculo. Então, o objetivo principal da suplementação de creatina é você aumentar justamente os estoques de creatina dentro do músculo, né? Dentro da fibra muscular. Isso por si só já ajuda na hipertrofia, porque se você traz um componente a mais para dentro da célula, obviamente você aumenta o espaço, né, de coisas que aquela célula está armazenando. Isso por si só, você está acumulando mais espaço dentro da célula, e se essa célula é uma fibra muscular, ela já de certa forma, né, aumenta ali o seu tamanho para acomodar essas coisas, essas moléculas a mais que ela está guardando. E a creatina, quando a gente aumenta o estoque dela dentro do músculo, a gente também aumenta um pouquinho o estoque de água, né? Essa creatina carrega água também para dentro da fibra muscular, da célula muscular, então é mais uma substância, mais uma molécula para estar ocupando espaço ali dentro, e é um espaço que gera uma hipertrofia útil, né? Porque essa creatina ela participa ali de processos energéticos importantes dentro da fibra muscular, né? Principalmente os relacionados a tarefas de força explosiva, força máxima, né? Então, se você tem ali um estoque de creatina maior dentro da fibra muscular, você melhora um pouco o seu rendimento nesse tipo de tarefa, e é muito daí também que está relacionada a creatina com a força, né? Você ter alguma melhora de força com uma suplementação de creatina é muito por aí, né? Também tem alguns mecanismos que parece ali que a creatina, né, ajuda na síntese proteica, ou seja, na formação de novas proteínas, principalmente ali falando da miosina, que é junto com a creatina são as principais, creatina não, desculpe, com a actina, né? São duas das principais proteínas contráteis ali na fibra muscular, ou seja, as que fazem interação entre si para justamente o movimento estar acontecendo, a contração, né? Seja encurtamento e alongamento da fibra muscular está acontecendo, então a creatina parece, né, ali ajudar nessa síntese de miosina e também na síntese de célula satélite, né? Então, o músculo é um tipo de célula, né, que ele tem vários núcleos, né? Tem muitas células que têm um núcleo só, a fibra muscular tem vários núcleos, né? Então, essa célula satélite é uma forma inicial do processo de formação que vai criar mais um núcleo, né, desse músculo. E esses núcleos, quanto mais núcleos você tem na fibra muscular, em uma mesma fibra,
você aumenta o potencial dela aumentar de tamanho, né, de hipertrofiar, de crescer. Então, se você tem a creatina, que potencialmente ajuda na proliferação, no crescimento de células satélites dentro de uma célula, dentro de uma fibra muscular, você também tende a aumentar o seu potencial hipertrófico. É importante ressaltar que essas coisas acontecem, né, com a suplementação da creatina quando você tem o estímulo do treino de musculação junto. Então, não adianta você tomar só a creatina sozinha e achar que ela vai fazer efeito. Ela precisa, lógico, da sua suplementação, mas principalmente do estímulo do treino para todas essas reações aí que eu estou dizendo acontecerem de fato, né? Então, tudo isso somado tende a também dar um efeito indireto da creatina na hipertrofia, no ganho de massa muscular, que é se você tende a ter um pouco mais de força, de resistência, se ela ajuda um pouquinho na hipertrofia com esses mecanismos de síntese proteica, miosina e célula satélite, isso tudo indiretamente somado tende a melhorar um pouquinho o seu rendimento no treino. Melhorando seu rendimento no treino, você também, né, lógico, vai melhorar a sua força e massa muscular. Então, quando a gente pensa de massa e força muscular, efeito da creatina, esses são os principais pontos, efeitos diretos e indiretos. Agora a gente vai aqui mais para as características do estudo. Então, esse foi um estudo de revisão, né, que é quando você elabora ali, né, um assunto que você quer pesquisar e você vai ali no que já foi publicado, outros estudos passados ao seu e pesquisa ali, seleciona os melhores estudos, né, de acordo com uma série de critérios que são bem rígidos, para estar respondendo aquela dúvida, aquela pergunta que você elaborou, né, do seu tema. E, além de ser um estudo de revisão, ele também é um estudo de meta-análise, que é quando você pega os resultados, né, a parte numérica e tal desses estudos que você selecionou, você também, né, monta ali um critério bem rígido para ter uma padronização desses resultados, pensando que você está mexendo com vários estudos de diferentes autores, né, com diferentes públicos e etc. Você pega aqueles dados, tenta fazer uma padronização deles, né, que eles sejam o mais equivalentes possíveis ali dentro da metodologia desses estudos, como eles foram coletados, tipo do treino, suplementação. Você faz uma estatística ali para estar gerando um novo resultado a partir desses resultados de estudos já publicados. Então, para vocês terem uma noção aqui, ó, nessa figura aqui do lado, nesse esquema aqui, está dizendo todo o processo de quantos estudos os pesquisadores acharam na busca inicial, né, relacionados a esse tema de creatina, de treino de musculação, né, para ver os efeitos na composição corporal, ganho de massa e perda de gordura, e o quanto que eles foram selecionando aqui, excluindo de acordo com todos os critérios, até que no fim das contas, de quase 2.000 estudos que eles acharam lá no começo, né, 1969 estudos, sobrou lá na ponta final apenas 12 estudos, né, que foram usados de fato nessa pesquisa aqui, né, que vão ser os resultados que eu vou mostrar aqui para vocês. Isso dá uma noção do quão criterioso é, né? E desses 12 estudos, se for somar todos os participantes que tinham neles, né, as pessoas que foram pesquisadas de fato, deu um total de 362 participantes. E aí, desses 362, 48 eram mulheres, ou seja, 13% da amostra, 329 homens, quase 87% ali da amostra. Então, os resultados desse estudo vai servir mais para o público masculino, porque, né, predominância bem relevante aí do total da amostra. E desses 362, 261 eram pessoas treinadas, com pelo menos 6 meses de experiência de treino na musculação antes do treino que foi desenvolvido, né, no próprio período de estudo. Então, 72% da amostra eram treinados. Então, esses resultados do estudo que eu vou mostrar aqui para vocês vai servir mais para homens e homens treinados pelo menos 6 meses aí de experiência, né? E como é que foi esses treinos que foram utilizados nesses estudos pesquisados? Lembrando que todos eram estudos que envolviam musculação, suplementação de creatina, comparação contra um grupo que só treinou musculação e não usou creatina, justamente para a gente ver se a creatina gerou um resultado adicional, um efeito a mais, né, do que só o treino puro e simples. E todos os estudos que viam questões de composição corporal.
massa muscular e perda de gordura. Então, no geral, esses treinos eles foram feitos por 8 semanas, né, em média, variando ali com no mínimo de 4, no máximo 11 semanas. Eles tinham 4 sessões de treino em média por semana, no mínimo 3 e no máximo 5 treinos feitos dentro dessas semanas de estudo. Esses treinos tinham em média 8 exercícios, né, pelo menos 6 e no máximo 12 no mesmo dia. Esse exercício tinha em média 4 séries, né, mínimo 3, máximo 5 séries por exercício. E, em média, essas séries tinham 9 repetições. Aqui teve uma variação maior, então teve estudos que usou 3 repetições por série, ou seja, né, 3 repetições dá a entender que era uma carga bem próximo do máximo, bem próximo do 100% para uma repetição. E teve estudos que utilizou ali 20 repetições, né? Para fazer 20 repetições, pensando em repetições máximas, aí já é uma porcentagem de carga menor, quando comparado a uma zona de repetições mais baixa. E pensando em porcentagem da carga máxima levantada, né, que geralmente nos estudos científicos é utilizado com a medida de intensidade, foi em média 76% da carga máxima. Então, mínimo de 65%, máximo de 83%. E aqui, se a gente for ver a questão dos protocolos de suplementação de creatina utilizados nesse estudo, na média foi assim, ó. Se teve ali, né, um protocolo de sobrecarga, né? Protocolo de sobrecarga é quando você pega um período aí de... Aqui em média foi de 5 a 7 dias, tem autores que defendem um pouco mais, enfim, você faz uma suplementação diária de creatina numa quantidade bem mais alta que o normal, né? Geralmente, a suplementação de creatina recomendada, lembrando que a creatina você toma todo dia, independente de treinar ou não, é de 3 a 5 gramas. Essa é a recomendação geral. No protocolo de sobrecarga padrão, eles fazem justamente o que está aqui na tela. 20 gramas por dia, ou você faz essa cálculo aqui de 0,3 gramas de creatina multiplicada pelo seu peso, mas na maioria das vezes essa questão das 20 gramas. E aqui eles fizeram um período em média de 5 a 7 dias, né? Então 10 estudos desses 12 fizeram esse protocolo de sobrecarga, né? E aí depois fizeram uma fase de manutenção, que seria o consumo normal de creatina, em 7 gramas, né? Um consumo até um pouquinho maior do que o que a maioria, né, faz, o que geralmente é recomendado, que fica nessa questão de 3 a 5 gramas. Ou você também, né, alguns estudos fizeram esse consumo aqui de 0,1 gramas multiplicado pelo cada quilo de peso corporal. Essas multiplicações mais individualizadas, elas são mais raras no dia a dia, né? Geralmente fica sobrecarga 20 gramas e o normal, manutenção, 3 a 5 gramas mesmo, né? Mas foi assim que foi a característica média aí, né? Tanto para treino, participantes e suplementação de creatina, válido para os resultados que a gente vai ver a partir de agora, né? Então aqui, esse primeiro gráfico, ele fala, né, do ganho de massa muscular. Então, vamos dar uma geral aqui só para a gente saber o que significa esse tanto de linha, esses pontinhos que está aparecendo aí, né? Então, cada uma linha dessas aqui, ó, André, Burke, Cribb e no geral que tem aqui, e os dados são os dados de cada estudo, né? Então, ele separou aqui, ó, nessa primeira parte onde eu estou com o mouse aqui, são os estudos que analisaram as pessoas treinadas, e aqui esses 3 são as pessoas destreinadas. Lembrando que a maioria dos estudos, né, 72%, 71%, se não me falha a memória, eram com pessoas treinadas, né? E aqui a gente tem os dados em si. Então a gente tem aqui, ó, essa linha tracejada no meio representa o 0, ou seja, o resultado não fez nem efeito positivo, nem efeito negativo. Aqui no caso, ele nem favoreceu, né, se tiver na linha tracejada, o grupo controle, que é o grupo que só treinou e suplementou ali com placebo, né, não tomou a creatina, e o grupo creatina, né, que é aqui ao lado direito. Então, a gente tem aqui nas linhas, esse pontinho preto aqui maior significa o resultado médio do estudo, e essa linha aqui, o quanto esse resultado se desviou da média, para mais ou para menos. Então, vamos considerar a bolinha preta, que é essa daqui, e a linha do 0. Então,
Tudo que tiver à direita da linha favorece quem tomou creatina. Tudo que tiver à esquerda aqui da linha favorece quem tomou placebo, ou seja, quem só treinou musculação. E aqui a gente vê, ó, todos os pontinhos, quase todos, né? Tem aqui um ou outro que está praticamente cruzando a linha do zero, mas em via de regra, todos os pontinhos favorecendo a galera que tomou a creatina, pensando em ganho de massa muscular. Esse diamantezinho aqui, esse losango no final, seria o resultado médio, considerando todos esses estudos, né? Então, quando esse resultado ele cruza totalmente essa linha, quando ele não bate, né, na linha do zero, que seria ideal, é considerado um efeito realmente, né, significativo, aí, no caso favorecendo a creatina. Então, resumindo tudo isso, a galera que tomou creatina, né, considerando esse período médio aí de mais ou menos 8 semanas, lembrando que teve estudo que variou para menos ou para mais, ganhou cerca aí de 1 kg, 140 gramas a mais de massa muscular do que quem só treinou musculação, né? Então vamos ver agora os resultados para percentual de gordura. Aqui o gráfico ele segue a mesma lógica de interpretação, só muda os lados. Então agora, à esquerda os resultados favorecem a galera que tomou creatina e à direita favoreceria só a galera que treinou. Aqui a gente já não vê um resultado tão marcante quanto a gente vê para o ganho de massa muscular, né? Até porque, geralmente, quando a gente pensa em creatina, a gente associa mais a ganho de massa muscular do que a redução de gordura. Mas aqui ele está falando do percentual de gordura. Então, por exemplo, você pode aumentar o quanto você tem de massa muscular e não perder gordura, mas se você aumentou a massa muscular, relativamente você vai ter um percentual de gordura menor. Então, apesar do resultado aqui não ter sido tão expressivo quanto a questão do ganho de massa muscular, ele também favoreceu aqui o grupo que tomou creatina. Então, em média, né, pensando nesse período médio de 8 semanas de treino, a creatina ajudou a reduzir a mais quase 1% de gordura, né, 0,88%. Então, vamos ver agora aqui o resultado pensando na redução de gordura, não em percentual, mas sim em peso bruto, né, em peso total. E aqui também a interpretação ela segue igualzinho o padrão, né, de raciocínio para a gente ler esse gráfico, que a gente já comentou. E aqui também, os resultados que estão à esquerda favorecem quem tomou creatina e os resultados que estão à direita favorecem quem só treinou. Segue a mesma lógica do outro gráfico também para o resultado. O impacto maior foi para o ganho de massa muscular, mas pensando aqui na redução de gordura em peso, né, em gramas, também favoreceu a galera que tomou a creatina e fez o treino, né? Aqui no caso, a perda de gordura nesse período médio de 8 semanas foi de 730 gramas, né? Quase ali próximo de 1 quilo, né? Então, vamos ver de forma geral aqui o que a gente aprendeu nesse estudo. Então, se a gente for pensar em massa muscular, né? Você tomar creatina e treinar, comparado você só treinar, a galera da creatina levou vantagem, teve um ganho de massa muscular de pouco mais de 1 quilo, né? Perda de gordura. Creatina também levou vantagem, uma vantagem não tão grande quanto para a massa muscular, mas essa vantagem representou aí para o mesmo período, né? Comparando quem tomou creatina e treinou contra quem só treinou. Quem tomou creatina perdeu a mais 0,88% de gordura e 730 gramas. Vamos pensar na extrapolação dos resultados. O que é extrapolação? A gente levar para a vida real. Você que treina, que está aí assistindo, ou você que é professor e quer pegar esses resultados e pensar na prática aí no dia a dia dos seus alunos, né? Então, o que você tem que ter em mente aí para ver se esses resultados servem para a tua realidade? Tem que pensar que essa amostra que teve esse resultado já tinha pelo menos aí, né, 70% da amostra, né, que é um número bem relevante, treinava pelo menos 6 meses, então esses resultados, esse comportamento, né, tanto para ganho de massa como para redução de gordura, você deve esperar mais para quem for treinado. Não dá para saber se para destreinado tem um efeito maior ou menor, até porque o número de estudos que tem
um público destreinado é muito baixo, então fica difícil você afirmar uma coisa, ah, isso é assim, isso é assado, com resultado de 1 ou 2 estudos, né? Até dá para fazer, mas tem que ter cautela, né? Tem que lembrar que 80% da amostra eram de homens, então o comportamento desses resultados pode ser diferente em mulheres, né? A tendência é que seja semelhante, mas talvez pode ser um pouco a mais, um pouco a menos. Então, o resultado desse estudo serve mais para homens e treinados. Lembrando também um fator que eu não citei aqui, mas é importante, esses resultados, né? O critério de seleção dos estudos, ele pôs uma idade limite. Então, todas as pessoas incluídas aqui tinham menos que 50 anos. Então, era de 18 a 50 anos. Então, a gente vai esperar esse comportamento de resultados em adultos, né, jovens, ali talvez até uma meia-idade, né, considerando que são abaixo de 50 anos. Então, esse resultado não necessariamente se aplica para idosos. O comportamento pode ser semelhante, pode ser um pouquinho menor. Tem que ver um estudo que avalie idosos. E uma coisa que eu acho muito interessante aqui é que o tempo médio de treino foi de 8 semanas. Então, pô, você pensar que se você usar a creatina ali, tomar certinho, você pode, cerca de 8 semanas, dá mais ou menos uns 2 meses, né, um pouquinho menos, né? Você ganhar 1 quilo a mais de músculo, perder ali quase 1 quilo a mais de gordura, e, né, não dá para saber se esse resultado continua ao longo do tempo, mas de forma geral já dá para ver que isso por si só já justifica o uso da creatina. É um dos suplementos mais baratos que tem, muito fácil de comprar, tem várias marcas confiáveis aí que vende, e, né, se ajudar um pouco ali no ganho de massa muscular, na perda de gordura, pensando que você tem que estar com o treino bem ajustado, né, e lógico, você tem que fazer essa parte na alimentação, na minha visão, já justifica o uso da creatina para você dar um gás aí nos resultados do seu treino. E você, o que você acha sobre esse assunto? Você toma creatina? Você achou esse resultado bom? Vale a pena? Ou você achou que é muito pouco? Por isso só aí de ganho de massa e redução de gordura não vale a pena? Deixe seu comentário aí. Lembrando, não deixe de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal. E também, caso você queira treinar comigo, ter os seus resultados, seus treinos aí melhorados, seja você treina em casa ou na academia, tem o meu contato aí na tela, aqui na descrição. Me chama que eu monto o seu treino aí, te ajudo, consultoria online Projeto 12, para você ter mais resultados com o seu treino. Beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Toda quarta, às 20 horas, tem aula nova aqui no canal. Bons treinos, bons estudos e até lá!